Olá pessoal, tudo bem? Então, realmente os últimos dias estão virando teste para cardíaco no mercado financeiro, não é mesmo? Aqui nós temos o fechamento do dia 9 de ontem, quarta-feira, às 17h21, com taxas em queda, pessoal. Olha só que coisa interessante. Bom, vamos dar uma resumida. O que aconteceu, pessoal? O Trump deu uma aliviada por 90 dias agora. Todos os países, exceto a China, vão pagar de taxas para os seus produtos entrarem nos Estados Unidos 10%. Olha, pessoal, isso aí é uma mudança e tanto, hein? Porque, não sei, parece que ele se deu conta que viria uma inflação assim instantânea, né? Porque a partir do momento que você aumenta as tarifas dos produtos que entram no país, é óbvio que os preços ficarão mais caros e tudo isso vai refletir no bolso do cidadão americano. Mas para a China, o aumento foi para 125% agora e a coisa se concentrou nesses dois países, nenhum querendo dar o braço a torcer para começar as negociações. É, pessoal, o jogo é pesado, a coisa tá séria, pessoal. Por um lado, a China diz que se sente prejudicada, apelou para a Organização Mundial do Comércio, enquanto que o Trump diz que se ligarem para ele, ele faz a negociação, quase que implorando por uma negociação, né? Então, pessoal, a ver cenas dos próximos capítulos, mas que tá ficando mais claro agora o objetivo, eu acho que sem dúvidas, tá? Eu só quero citar uma coisa aqui que a gente viu no vários canais citando essa possibilidade e o raciocínio faz todo sentido, pessoal. Faz todo sentido. A dívida externa norte-americana, se não me engano, está girando em 37 trilhões de dólares. É uma quantia assim realmente inimaginável para um ser humano sozinho, certo? É uma quantia extremamente alta. E a semelhança do Brasil, a semelhança que eu quero dizer é o seguinte: a duration da dívida do Brasil não é 4 anos. Nós não temos que. Nós temos ali um índice de mais ou menos 20% da dívida vence em um ano, mas a totalidade da dívida brasileira, a duração é uns 4 anos. Então é uns 4 anos aí que a gente tem que estar renovando a dívida. Os Estados Unidos, pessoal, é muito parecido. É praticamente a mesma coisa. E paira no ar uma preocupação de a quantos juros essa dívida será renovada. A qual taxa percentual essa dívida será renovada. E o Jerome Powell não dá sinais de que a taxa de juros dos Estados Unidos possa cair. Então ela tem que cair de algum jeito. Olha só que interessante isso. Ela tem que cair para que a rolagem da dívida pública norte-americana se dê com uma taxa mais baixa. Ou seja, que o dinheiro gasto com o serviço da dívida, como se diz, que é o pagamento de juros, possa ser reduzido. Só que o senhorzinho lá de óculos parece que não está muito afim de diminuir esses juros. Agora, se bater uma recessão, ele diminui. Por óbvio, né? Diminuiria. Então, pessoal, tem gente teorizando que todo esse movimento pode ser proposital.
Olha a loucura da coisa. Que os norte-americanos, ou que a equipe do Trump esteja fazendo isso para justamente a economia norte-americana entrar em recessão e, num segundo momento, os juros caírem, porque entre questões econômicas batendo no emprego versus uma inflação descontrolada, eles optariam por preservar os empregos das pessoas e começariam a diminuir os juros, né? O Banco Central entraria no jogo, estando o país em recessão, para tirá-lo da recessão e baixar as taxas e voltar a motivar a economia. E aí a República dos Estados Unidos conseguiria refinanciar a sua dívida, ou seja, rolar a sua dívida com taxas melhores. Faz sentido, pessoal, mas é uma teoria, né? Não, ninguém vai conseguir comprovar isso porque esse tipo de coisa não vai se encontrar numa cartilha de plano de governo. Mas que é uma teoria que tem muito sentido, tem. Mas agora a briga fechou entre dois países só, Estados Unidos e a China. O que também faz sentido da tese de campanha do Trump, de que ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Então, por isso, as tarifas, né? Aconteceu uma coisa interessante também, pessoal, aqui, ó. Isso aqui, ó. A taxa de juros dos Estados Unidos. Então, nós temos um cenário de guerra comercial. Lembram que eu mostrei para vocês o juro de 10 anos que subiu a partir dos 4%, ó, 4,15, 4,26, agora 4,34, o que estava indo contra essa teoria da recessão. Porque tudo que eu falei até agora, pessoal, para que os Estados Unidos possam ter uma redução nos juros, a queda de braço tem que ser a favor da recessão. E não é o que a gente estava vendo aqui. Isso aqui não estava fechando com o raciocínio, mas apareceu uma teoria, uma teoria nova, de que tem um país vendendo títulos da dívida pública norte-americana e está inundando o mercado com os títulos, logo reduzindo o preço desses títulos, e quando a oferta aumenta muito, o preço cai, a taxa faz o que, pessoal? É a mesma coisa da marcação mercado, ela sobe. Então a taxa aqui está subindo, não porque o mercado deixou de acreditar numa recessão norte-americana com essas guerras tarifárias, mas sim porque tem uma oferta muito grande, em torno de 50 bilhões de dólares, esse é o número que rola nos watts do mercado, de que a China estaria vendendo parte das suas reservas cambiais. E esse montante seria em torno de 50 bilhões de dólares. Então isso explica bem esse movimento aqui. Outro detalhe interessante, aí está aqui até na página da CNBC, é que essa questão da taxa de juros dos títulos das Treasuries de 10 anos aparece bastante na imprensa deles. É uma coisa que eles prestam atenção nisso. E chegou, pessoal, a 4,51 caindo no intraday. Ou seja, esse dia aqui, ó, que fechou em 4,31, 4,34, depois caiu para 4,31, na verdade aqui no intraday aqui do dia 9 chegou a 4,51. Olha a loucura. Só que, vê só, pessoal, a oscilação de 1 ponto percentual aqui equivale a mais ou menos a 2 pontos nos nossos títulos. Então, olha a intensidade das oscilações, né? Bom, mas aí o que aconteceu então, pessoal?
vamos então resumindo a história. O Day Futuro teve uma alta intensa no começo da manhã, encerrou o dia ainda acima, 0,41%, mas o dia todo foi de queda, foi de alívio, foi de alívio. E eu acho que hoje, pessoal, o mercado vai desenhar um alívio. Eu acho que ele vai continuar nessa linha de queda aqui. Acho que o mercado vai aproveitar para dar uma euforizada. Não sei se eu posso falar assim, mas acho que sim. Relaxando aí com esses 90 dias de intervalo na guerra comercial com todos os outros países, né? Agora concentrou com a China. E olha só, pessoal, quando eu gravei o vídeo ontem para vocês, eu mostrei o dólar a 6, indo a 6,6, depois ele iria a 6,9, aí já tinha publicado o vídeo. E olha só, e durante o dia baixou de 6,9 para 5,83. Uma verdadeira montanha russa nos juros, pessoal. Que coisa mais maluca, não? E aí, ó, durante o dia, a queda, o predomínio de queda nos juros, né? A bolsa saltando 3% após Trump aliviar tarifas. Dias mais calmos virão para o mercado? Eu acho que sim. Capaz de dar um mini rally. O mercado é capaz de entrar no modo euforia por um curto período de tempo. E as taxas no Tesouro acabaram voltando um pouco a ficar mais parecidas com o que estavam no fechamento da terça-feira, por exemplo. Detalhe, depois da abertura ontem, na quarta, nesse dia aqui, os títulos ficaram disponíveis por 1 hora e o Tesouro fechou por mais ou menos 1 hora também, porque houve essa mudança aqui, ó, bem aqui nessa hora, né? Aí houve essa mudança aqui, o Tesouro fechou e aí reabriu com as taxas já corrigindo. Nós tínhamos, por exemplo, esses dois prefixados acima de 15%, já estão bem mais longe disso. Mas vários títulos ainda estão na casa dos 7,5%. E ainda temos o Educa 26 ainda a 8%. Então ainda tem taxas muito interessantes. Vamos ver como é que vai abrir hoje, pessoal. Tá? Mas eu quis dar um panorama aí do andamento do mercado e citar essas duas questões. Por que o mercado virou o leme de novo, né, que eu acho muito importante. A guerra agora se concentra entre Estados Unidos e China. Que tem essa teoria aí nos bastidores, né? Dizendo que o real motivador de tudo isso é a renegociação da dívida norte-americana com taxas melhores e que o único jeito de baixar o juro americano agora não vai ser via Banco Central, vai ser via recessão, porque o Jerome Powell não vai ceder. E também que quem estaria inundando o mercado de títulos americanos, fazendo com que os preços caiam e as taxas subam dos títulos de 10 anos, seriam os chineses, o que é uma teoria, tá, pessoal? É um boato de mercado. A gente tem que ter as reservas ao interpretar essas informações, tá? Mas eu queria trazer esse contexto todo para vocês, porque o mercado parece que está acreditando nessas coisas. E daí é que surgem os movimentos. E aí o movimento pode ser uma bela correção para baixo, que já se iniciou ontem e pode dar sequência hoje ao longo do dia. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.